Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Prescrever, o seu podcast com informação de saúde e suplementação. E hoje a minha convidada é a doutora Regina Rebelo, médica, ginecologista, coordenadora da pós-terapia hormonal da MScan, que está na segunda turma, não é isso, doutora? Sim. Isso. E hoje nós vamos conversar sobre temas que eu tenho certeza que a mulherada toda vai se interessar. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos conceitos da terapia hormonal, como ela é feita hoje, libido, menopausa, tudo o que aflige a gente, as mulheres 40 a mais, né? Eu que já estou chegando quase nos 48, mas tá bom? Como é que a gente faz, doutora, para a gente continuar vivendo nesse período de climatério e menopausa? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo vai querer ouvir. Mas primeiro, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da sua história, né? Para as pessoas conhecerem a doutora Regina Rebelo. Eu sou ginecologista há 26 anos e com 15 anos de atuação aí em ginecologia e obstetrícia, quando eu tinha 40 anos, né? Não, um pouco menos. Eu me dei uma virada aí de chave na minha vida profissional, porque depois de 15 anos acompanhando aí algumas pacientes, eu comecei a entender, né, o que era esse processo do envelhecimento feminino e as demandas que a gente tinha ali no consultório, e eu comecei a não ter ferramentas para poder melhorar a vida dessas mulheres. E eu, como uma mulher também que estava ali chegando aos 40 anos, envelhecendo, eu percebi que eu precisava ter algo mais para oferecer para as minhas pacientes em prol do envelhecimento saudável, com mais qualidade de vida. E aí que eu conheci a medicina funcional, né? A minha primeira porta de entrada aí na medicina funcional foi no grupo Longevidade Saudável, Dr. Ítalo Rachid, e eu fui ali em 2012 fazer ali uma imersão de uma semana, e foi um choque para mim, né? Eu comecei a me questionar onde que eu estava até então, com 15 anos de profissão, que eu não conhecia aquela medicina. E já saí dali, me inscrita na pós-graduação, e depois disso fiz vários outros cursos na área, ortomolecular, depois eu fiz nutrologia no Einstein, para uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a gente precisa ter um entendimento que a gente precisa abordar a saúde feminina de uma forma integral, né? E aí foi muito recompensado, tem sido, né, muito recompensador para mim, porque eu utilizo todos esses conhecimentos aí desde então na minha própria saúde, na minha forma de envelhecer, né? Hoje eu tô com 51 anos e eu sinceramente não troco os meus 51 pelos meus 35. Ah, eu Na também não época, troco, não. isso. E é muito engrandecedor, né? A gente realmente poder trazer a diferença ali na vida daquela mulher que é um público que só cresce, né, Raig? Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2030, nós seremos 1 bilhão de mulheres na menopausa, né? Pensa isso. Então, e essas mulheres ainda hoje, né, apesar de todo o empenho aí, de tantos médicos que já abriram o olhar para essa forma, para essa necessidade de olhar a saúde feminina de uma forma integral, essas mulheres, elas ainda estão muito desamparadas, né? Muito. Elas ainda buscam aí ajuda em vários, elas estão pulando de consultório em consultório, porque elas estão elas estão ficando diferentes, elas estão perdendo qualidade de vida, perdendo performance e não estão encontrando quem as ajudem nesse sentido. Isso. E é por isso que a gente tem trazido vários especialistas para promover esse conhecimento, promover essa discussão e para que cada um se identifique, né? Porque eu acho que tudo hoje a gente fala de maneira individual. E para fazer terapia hormonal, vê se você concorda comigo. O primeiro passo é a paciente estar segura. Com certeza. Segura. Ela tem que saber o que ela sente, ela tem que entender o que ela quer e ela tem que ter segurança para iniciar essa terapia. Isso é fundamental. E como a gente tem o legado de uma geração das nossas mães, das nossas avós, que não fizeram terapia hormonal, porque todo mundo ia morrer de câncer se fizesse terapia hormonal, né? Então, o que a gente ouvia dentro de casa, na família, era isso, né? Era isso. Uhum. E os médicos também. Então, esse discurso ainda é o discurso mais generalizado.
Então, quando uma mulher se sente assim, né? Eu tô menos disposta, a minha libido tá no pé, o meu cabelo tá caindo, a minha pele tá ressecada, né? Enfim, todos os meus fogachos, o meu Cognição, humor. Isso, exatamente. insônia, Insônia, cognição. tudo. Eu tô esquecendo tudo, né? E aí ela ouve assim: "Não, olha, você tá envelhecendo, você tá na menopausa, e é isso mesmo". Isso, Aceita. aceita, que É. dói menos, Eu né? ainda recebo muitas pacientes assim, doutora, eu tenho minha ginecologista ou meu ginecologista há anos, mas eu chego com as minhas queixas, e o que eu recebo de volta é: mas você quer o quê? Você está na menopausa, é assim mesmo. Né? Ou Então, seja, ainda hoje, muitas ouvem esse discurso. prepara para morrer, né? Porque vamos entender na linha da história, quando a mulher chegava na menopausa, ela estava perto do fim da vida. Uhum, Ela não ia viver mais muitos anos. Hoje em dia, a gente vai viver mais metade da vida. A gente está aqui, 48, 51. Aí você vai viver. Você não vai viver mais 40 anos? Eu quero viver mais 40 anos. sim. Muito bem, né? Mas eu não quero viver essa vida que se arrasta. Então, essa busca, né, ela tem trazido as mulheres para um conflito, que é eu preciso mudar o caminho, mas eu carrego esse legado da história da minha mãe e da minha avó, né? É. Então, contextualiza um pouco aqui para nós, né, na sua visão de especialista, é, o porquê disso, né? Por que que isso é tão forte assim? Fala pra gente. Eu vejo assim que a história da terapia hormonal no mundo tem um pré-WHI, pós-WHI, que é um estudo, né, para o nosso público leigo aí que está nos acompanhando, e é um estudo que marcou história na história da terapia hormonal, porque é um estudo que foi um estudo com um número muito grande de mulheres, então isso é muito validado pela ciência, mas é um estudo que ali em 2002 ele foi interrompido, porque chegou-se à conclusão que o hormônio aumentava o risco de câncer e de doença cardiovascular. Mas esse estudo, depois de 20 anos, né, saíram vários outros estudos retificando os erros do WHI, que foi um estudo com um público de mulheres inadequado, com um tipo de hormônio sintético, né, inadequado, que foi o Premarin, que é o estrogênio sintético derivado da urina da égua, com Uhum. um tipo de progestágeno também nada adequado, que nem se usa há muitos anos. Enfim, é um estudo que tinha tudo para dar errado e deu, né? E então, desde então, a terapia hormonal ela deixou de ser estudada e prescrita no meio médico. Então, muitos profissionais que deveriam entender muito de hormônio, como ginecologistas, endocrinologistas, abominam o uso de hormônios, né? E existe uma grande diferença quando a gente fala em reposição hormonal e terapia de substituição hormonal, né? O uso de hormônios sintéticos, como por exemplo, a pílula anticoncepcional, que é tão prescrita e tão disseminada, é um hormônio sintético por uma via de administração, que é a via oral, pouco indicada, né? Pouco favorável, antifisiológica, e, no entanto, até o profissional médico, ele tem dificuldade de fazer essa diferenciação. Faça ideia para o paciente. Então, hoje, o grande medo das mulheres, muitas mulheres ainda chegam ao nosso consultório com muito medo de fazer a terapia Isso. hormonal, né? E eu falo com elas, assim, que realmente, assim, o médico, para trabalhar com hormônio, ele tem que ter muito embasamento e segurança daquilo que ele está fazendo, porque a paciente, ela não pode sair da porta do consultório com uma receita debaixo do braço e uma pulga atrás da orelha. Não Isso. dá. Ela tem que ter segurança e confiança naquilo que ela está fazendo. Porque muitas mulheres, assim, têm ainda, eu acho que ainda é a questão de uma validação incorreta da seguinte forma: eu não vou fazer terapia hormonal, então eu não vou ter câncer de mama. Entendeu? Aham, sim. Lembrando que o principal fator de risco para qualquer tipo de câncer chama-se resistência insulínica, obesidade. Então, essa mesma mulher que não quer fazer reposição hormonal ou que tem medo de fazer reposição hormonal, ela está ali sedentária, acima do peso, com compulsão alimentar. Por quê? Porque sem hormônios é esse o nosso caminho.
Né? A paciente que está ali com a queda hormonal, com declínio hormonal, ela não vai ter disposição para ir para a academia, ela vai ter compulsão por doce, porque a serotonina ela é estrogênio dependente, ela vai ganhar peso, por quê? Porque na ausência do estradiol a gente desenvolve um quadro de resistência insulínica que leva a um aumento da obesidade visceral. Então, gente, assim, eu falo com as mulheres, você está focando no inimigo errado. O inimigo não é o hormônio. O inimigo é o sedentarismo, a obesidade, a resistência insulínica. Isso. Né? Então, é o grande medo que as mulheres têm. E ainda elas acham que o hormônio engorda, porque foi aquilo que elas ouviram a vida inteira. Exatamente. Até porque o anticoncepcional engorda. E os hormônios sintéticos também engordam, isso, né? Esse é o hormônio que ela conhece. Na cabeça dela, esse é o hormônio, né? Assim, na ciência, né, muito, assim, depois a gente sabe que a indústria farmacêutica tem uma forte influência sobre trabalho científico, sobre congressos, sobre escolas médicas, enfim, né, e a tibolona é uma substância que surgiu aí na indústria farmacêutica, logo depois do WHI, e aquilo ali virou o santo graal, como se fosse o uso da terapia hormonal mais segura para se fazer, né? E a tibolona realmente causa ali um aumento do peso, né? Então, são muitas controvérsias e são muitas assim, confusões que as pessoas têm em relação ao que é uma reposição hormonal e ao que é uma terapia de substituição hormonal, o que é um hormônio sintético, o que é um hormônio que tem uma estrutura molecular mais parecida com a sua, né? Ou seja, é muito diferente da gente restaurar a fisiologia do que usar uma medicação que vai sim aliviar o sintoma, mas que não é restabelecer a fisiologia. Isso. Vamos pegar esse gancho aí que a doutora falou, porque realmente a dúvida é grande, né? E assim, quando a gente fala os hormônios que a gente está discutindo aqui, que a gente vai falar, né, sobre todo esse episódio aqui, a gente chama eles de hormônios isomoleculares, né? O que isso significa? Eles são moléculas, eles são sintéticos, eles não são naturais, porque quando a gente fala isso, naturais é só o que você produz. a pessoa entende que é natural. Não, não é. É da planta. Não, não é. Não é. Ele é sintético, ele é feito em laboratório. Só que ele tem uma estrutura molecular idêntica ao hormônio que o nosso organismo produz. É isso que é o isomolecular. Dessa forma, a gente consegue fazer uma ação mais exata. Ele vai se ligar naquele receptor específico, né? Porque o hormônio tem que se ligar no seu local de ação para ter o efeito. De uma forma muito, muito, muito semelhante à ligação do hormônio que eu produzo naturalmente. Exato. É isso. Então, com isso, eu tenho uma terapia hormonal mais fisiológica. Então, é disso que a gente está falando aqui. É diferente de quando a gente fala de contraceptivo e é diferente do hormônio desse estudo, que é o estrógeno conjugado equino. Agora, doutora, a única vantagem que o WMI conseguiu fazer foi parar de prescrever hormônio de ego para a mulher. Esse é o mérito do WHI. Porque assim, gente, eu tô em farmácia de manipulação há quase 25 anos. Como a gente manipulava estrógenos conjugados 0,625 miligramas. Estrogênio químico. Isso saía igual água, que é exatamente esse hormônio, que é o estrógeno isolado da urina da égua prenha. É isso aí que vem, entendeu? Gente, isso era muito. Hoje em dia, isso não acontece mais. Então, pelo menos esse legado positivo, ele deixou, né? Tudo bem que ele endemonizou uma série de outros hormônios que não foram estudados ali, mas pelo menos isso aconteceu. Mas aí, Ragnar, eu fico pensando se essa prescrição do estrogênio equino conjugado não está chegando lá, se essa paciente ela realmente está usando outra forma de estrogênio ou se ela não está usando. Não, ela parou. Na minha visão, ela parou. Exatamente, porque tem estudos brasileiros mostrando que menos de 19% das mulheres brasileiras na menopausa fazem terapia hormonal. Sim, ela parou. 80% não faz. Isso, ela parou. Então o número é enorme. Mas assim, né, a gente pensa assim que o estradiol ou algo que exerça uma função parecida com a que ele tem no nosso organismo é tão importante que mesmo o equino conjugado é melhor usar esse do que não zero, usar. Né? Do que zero. Exatamente. Infelizmente. É isso que os estudos mostram. Né? E assim, hoje a gente tem aí, nós temos todos eles. Nós temos a progesterona isomolecular, a testosterona isomolecular, os estrogênios isomoleculares, né? Eles estão disponíveis para serem utilizados. Nessa terapia, a gente utiliza muito mais
a via transdérmica ou a via, por exemplo, com um implante, né, subcutâneo, do que a via oral, né, que a gente reserva aí basicamente para progesterona. Depois a doutora vai falar. Exato. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão da progesterona por via oral, os seus benefícios, né? E por que não usar ela transdérmica? Porque eu acho que Uhum. essa é outra confusão grande na terapia hormonal. Sim. Eu vejo muito, todos os dias, eu avio progesterona via transdérmica, né? E a gente sempre fica naquela dúvida. E aí? Entendeu? Mas enfim, então nós estamos falando dessa terapia, que também não tem o objetivo de deixar ninguém maromba. Isso aqui não é para fazer hipertrofia, isso aqui não é para fazer Não vai anabolismo, fazer. isso Não vai aqui fazer. não é nada disso. Nós estamos falando de uma reposição fisiológica. Seus hormônios estão caindo, porque se você está envelhecendo, sua capacidade de produção hormonal vai cair mesmo, e você precisa botar isso no lugar. A gente está falando de fisiologia. Porque outra coisa, toda vez que a gente fala de hormônio, as pessoas vinculam isso com hipertrofia, É. anabolismo, uso, vamos falar assim, fisiculturista, nada a ver, não tem nada a ver, né? Nós estamos falando aqui de outra coisa, tá? Então, esclarecido isso, vamos falar um pouco mais sobre os princípios da terapia. Então, por exemplo, quando você recebe essa paciente no seu consultório, doutora, que ela está buscando uma terapia de reposição hormonal, por onde que você começa? Primeiramente, eu começo falando para ela que o nosso organismo, ele foi criado, né? Ele foi planejado para a gente nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, quando eu entro na menopausa e perco a capacidade reprodutiva, o meu organismo está literalmente entrando em decadência para mim morrer. Então, a forma que eu tenho de gerenciar isso aí é reequilibrando, repondo aquilo que meu organismo não consegue produzir mais. Por quê? Porque até 1950 a menopausa é uma coisa assim, estudada recentemente. Porque até 1950 ali, a expectativa de vida da mulher era 50 anos. Isso. Então, muitas delas nem chegavam na menopausa, ou chegavam e morriam logo em seguida. Uhum. Hoje, você está lidando com uma paciente de 50, 55, 60 anos, que está no auge da carreira profissional, que tem filhos adolescentes, ou que tem netos, que está com um namorado novo, que quer performar fisicamente, né? Que ela tem performance física, Claro. cognitiva, sexual. Então, não é possível da mulher alcançar isso sem produção hormonal, ou sem repor aquilo que é Que o tá que dá, faltando. que é o que dá realmente assim vitalidade para o nosso organismo, né? Porque o hormônio ele devolve vida para o organismo, né? Então eu começo a explicar isso para ela. E em segundo lugar, eu mostro estudos sobre os benefícios, as funções do estradiol no nosso organismo, que é o principal hormônio feminino, né? E eu mostro os benefícios e mostro estudos mostrando que a terapia hormonal, ela diminui a mortalidade por todas as causas. Entendeu? Então, nesses 20 anos de WHI aí, onde que a reposição hormonal caiu drasticamente, chega-se a falar que ali logo depois do WHI, que menos de 2% das mulheres faziam reposição hormonal. Naquela época eu já era ginecologista, já tinha consultório, e eu lembro como que foi a corrida nos consultórios, porque a Fátima Bernardes e o William Bones falaram no Jornal Nacional que o hormônio dava câncer. Então todas as pacientes, doutora, quero parar, e a gente também, a gente não dispunha de estudos naquela época, então a gente também ficou inseguro para prescrever. Claro. E depois veio um novo guideline falando que só podia usar até 5 anos, aí depois de 5 anos, aí não podia usar mais. Então, assim, era uma série de coisas, mas graças a Deus a ciência é a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, por isso que a gente não pode parar de se atualizar. Nunca. Você falou da questão da progesterona oral, isso é um conceito recente dos últimos trabalhos, que nós vamos comentar mais tarde. Então, eu acho que primeiro a gente precisa convencer a paciente da importância, né, de fazer a terapia hormonal, dos benefícios que aquilo ali vai trazer para ela. Uhum. A gente precisa, porque o nosso objetivo, assim, o nosso papel como médico, como conhecedor da ciência, é mostrar para ela os que os estudos mostram. Quem vai decidir se vai usar ou não é ela, né? E eu acho que o fato da paciente ter medo de fazer a terapia hormonal, depois de muita explicação, de resolucionar ali todas as dúvidas dela, é um fator realmente que contraindica a terapia hormonal, né? Não está preparada. Sim.
para fazer uso daquela terapia naquele momento. E aí, eu mostro para ela que todos os estudos que vêm surgindo nos últimos anos mostram que os benefícios da terapia hormonal, os benefícios são muito maiores do que os riscos, né? Nada na vida é isento de risco, né? E é muito importante a gente diferenciar essa questão. Essa questão que você falou que quando as pessoas falam em hormônio já pensam aí no anabolismo, na hipertrofia, eu acho que isso envolve muito aí a testosterona, né? Sim. A testosterona principalmente, porque a testosterona, ela é um hormônio muito importante para a saúde feminina, inclusive a testosterona é um precursor do estradiol, né? Então, mas muitos médicos, às vezes, que pegam uma paciente usando ali uma prescrição correta de testosterona, que foi bem indicada, na dose adequada, na via adequada, e ela vai em algum outro médico, né? E o médico fala assim, não, você não pode usar isso é hormônio de homem, isso vai te dar problema, vai te dar barba, vai te dar câncer, Seu né? cabelo vai Então, cair. exato. Então, tem muita dificuldade de entendimento por parte até dos profissionais de saúde. Então, aí você imagina como que fica a cabeça da mulher leiga. Sim. Né? E outra questão também infelizmente, o uso abusivo. Né? Isso, Existe exato, também, claro. né? Então isso assim é muito complicado. Então eu costumo falar que terapia hormonal para quem quer lidar com hormônios femininos principalmente, porque a fisiologia feminina é muito mais complexa do que a fisiologia masculina, né? Que precisa realmente estudar muito, se dedicar e ter embasamento, né? Por quê? Porque você pode ser questionado a qualquer momento e você está lidando ali com um aspecto fisiológico muito importante da saúde, né? E, então, assim, tem aqueles médicos realmente que pararam de estudar ali em 2022, em 2002, porque realmente não tem tanta afinidade com a endocrinologia ginecológica e tudo, e que eu entendo isso até como uma omissão de socorro, porque a paciente chega ali todo ano no consultório ginecológico, vai lá, tá tudo bem, colhe o preventivo, faz a mamografia e tudo, mas que não presta essa assistência para a paciente, né? E essa paciente mais tarde, ela vai perder a melhor janela de oportunidade de usar o hormônio, e mais tarde ela vai estar ali com uma saúde cardiovascular comprometida, uma saúde metabólica, uma saúde óssea, uma saúde muscular, uma saúde cognitiva, né? Então, eu falo que o médico hoje que contraindica o hormônio tá cometendo uma omissão de socorro, porque não é possível mais isso acontecer. Isso, eu concordo plenamente. E tem aqueles que se identificam, que querem começar a estudar ali, que estudam de uma forma muito rasa a questão da terapia hormonal, e aí acha, nossa, mas isso é bom demais, então vamos dar para todo mundo, manda ver para todo mundo, manda ver, misturam alhos com bugalhos ali de qualquer forma, né? Então a gente pega muitas pacientes aí também com complicações, né, com resultados indesejáveis, e que chega assim, não, doutor, isso aqui eu já usei, não deu certo para mim não. Tá, mas como que você usou? Como que foi? Entendeu? Então, infelizmente, assim, uma ferramenta maravilhosa, que são os hormônios, que realmente definem, né, a maneira que nós vamos envelhecer, mas nas mãos de uma pessoa pouco apta para usar, vai se tornar um perigo. Então tem tudo isso aí, né, que a gente precisa também levar em consideração, e que quem condena o uso, porque às vezes recebe ali no consultório muitos problemas, também está vendo só esse outro lado, né? É isso mesmo. Essa contextualização que você fez é muito comum e bem pertinente. E para nós, né, farmacêuticos, é muito visível nas prescrições. Você vê a paciente chegar com uma prescrição de uma testosterona, porque assim, outro vínculo, né? A minha libido tá ruim e eu preciso de testosterona. Ok? E aí a gente sabe, né? Peraí, libido é uma coisa muito complexa, a gente tem que estudar isso em todos os seus pontos, né? E não é simplesmente achar que você vai usar uma testosterona e vai aumentar sua libido, né? E aí, doses às vezes mais altas, né? Doses que. Suprafisiológicas, exatamente. E aí, elas ficam o primeiro mês ótimas, o segundo mês ótimas, porque, né, na hora que você começa a elevar a testosterona, não tem, inegavelmente, né, gente? Melhora muito. Não só a questão da libido, a testosterona. Disposição, humor. Tudo. Assertividade, raciocínio lógico. A mulher, ela fala, nossa, agora eu voltei a produzir. Né? Ela, nossa, parece que eu rejuvenesci. E elas relatam isso, né? Terceiro mês, quarto mês, elas estão detonadas. Porque a dose estava excessiva, colaterais, né?
E agora elas começam a coletar os efeitos colaterais, e aí vem tudo desanda, É. né? E aí a terapia e o hormônio, eles ficam Tudo no endemonizados, mesmo balaio, tudo junto. tudo junto, né? Mas aquilo foi mal conduzido na dose errada. E se tem uma coisa que é muito verdade, é que a diferença entre medicamento e veneno é a dose. É. Então, assim, quando se perde essa percepção e isso não é bem feito, diagnosticado e triado, vai dar errado, vai dar errado. Então, eu costumo falar assim, olha, elas falam bem assim pra mim. Qual suplemento que eu posso usar? Porque eu tô com muita insônia. Qual suplemento que eu posso usar? Porque eu tô com muito fogacho. Eu falo, olha, até tem. A gente tem algumas coisas que vão ajudar. Mas sem hormônio, você vai ter uma terapia limitada. Porque não tem como a gente lutar sem hormônio, é o que você falou. Como é que eu vou ter disposição para atividade física se eu não tenho hormônio? Uhum. Como é que eu vou controlar meu hábito alimentar, minha compulsão, se meus hormônios estão bagunçados? E como que um suplemento simplesmente vai resolver meu problema, né? Isso é muito Não importante, dá. Magna, porque eu recebo às vezes paciente falando assim, doutor, eu gostaria de tratar minha menopausa de forma natural, Aí, só com suplementos, fitoterápicos e tudo. Eu falei, olha, é uma escolha, mas eu isso. preciso te orientar que não tem nenhum estudo científico que fale que o fitoterápico, a menos que você tenha alguma contraindicação, lógico, né? Aham. Não tem nenhum estudo científico que nos embase para que esse mesmo fitoterápico que você com um ótimo estilo de vida vai até aliviar o seu sintoma, que ele vai proteger o seu endotélio, o seu osso, o seu cérebro, né? Quem faz isso é o estradiol, Isso. Não né? tem jeito, né? Sem ele Quem não dá. faz isso é o estradiol. Sem ele não Então, dá. assim, você pode até aliviar o seu sintoma de calorão ali com amora, uma simifuga e tal, mas eu não Isso. tenho estudos mostrando que ele faz o mesmo efeito de proteção do que o estradiol, Isso. né? Vocês pegaram essa dica, gente? Prestaram atenção na história? Então, assim, é muito importante isso. Então, primeiro, desmistificar esse medo excessivo, né? Que nós não temos necessidade dele. Segundo, você procurar um especialista habilitado, alguém que estude e estude muito para conduzir a sua terapia hormonal. Isso é importantíssimo. E terceiro, saiba que você precisa participar desde o início, em todas as etapas Com disso. certeza. Porque sem mudança de estilo de vida, você não vai ter melhora efetiva e eficiente. Então, entendeu isso, vai dar certo, vai funcionar, né? Vai É. funcionar. E é por isso que eu tenho sempre trazido aqui essas discussões, eu acho isso muito relevante. A gente não pode achar que é normal ficar assim e Uhum. vou preparar para morrer, né? Vou dar um depoimento meu agora, né? Eu falei que vou fazer 48, né? E assim, até então, na minha terapia hormonal, eu não tinha reposto estrogênio. Eu repunha outros hormônios, não repunha estrogênio. E agora, final do ano passado, eu adicionei, né? Faço uso de implante hormonal e implantei estradiol, né? Assim, gente, que coisa Diferença. boa, Uhum. né? Que coisa boa. Você começa a sentir os sintomas clínicos da falta, depois você pode até falar aqui um Uhum. pouco, mas é muita diferença, é muita diferença. Então, realmente, não tem como. Como é que você equilibra isso? Me fala, sem. E olha que eu já fazia todo o resto, É. né? Mas Então, porque assim, por isso que eu falo, né, que é muito complexo, assim, porque a transição menopausal, assim, é importante a gente falar esses conceitos também para paciente, porque assim, o que é menopausa? Menopausa são 12 meses sem menstruar, tá? Então, menopausa é um diagnóstico retroativo. Só hum, que ali no consultório a gente consegue identificar isso antes, né? Porque a gente já vem acompanhando ali a curva do FSH, do estradiol do paciente e tudo. E a transição menopausal, ela começa aos 40 anos. Ela começa aos 40 anos. Então, aos 40 anos, já está na hora de você ter um bom médico que te acompanhe para fazer esse ajuste passo a passo, conforme a necessidade. E aí, quando a paciente está na transição menopausal, né, que a gente existe até os critérios de Stroke, divide essa transição menopausal em fase precoce, tardia, menopausa, pós-menopausa tardia, para didaticamente ficar mais fácil da gente conduzir essa paciente. E quando você está na fase da transição menopausal precoce, geralmente você não precisa de estradiol. Muito pelo contrário, você tem ali sintomas do excesso de estradiol, porque nessa isso. fase você já está tendo queda do primeiro hormônio que cai, que é a progesterona. Entendeu? Então, nessa fase, o que você precisa? Você precisa equilibrar esse excesso de estradiol, né?
ajustando a progesterona, geralmente. E hoje, a gente tem pacientes que estão tendo essa fase de transição menopausal com esse desequilíbrio estradiol-progesterona cada vez mais intenso, né? Por causa dos disruptores endócrinos, tá? Por causa do estilo de vida, dos fatores epigenéticos. E aí chega numa determinada fase, e quando você tira a paciente da predominância estrogênica, nossa, é o céu para ela, né? Porque a predominância estrogênica tem sintomas muito característicos e que pioram muito a qualidade de vida da mulher. Então, quando você equilibra isso aí, você traz um benefício muito grande para a mulher. Só que chega num determinado ponto que aí já começa o estradiol cair também, né? E aí é a fase da transição menopausal tardia. E que aí, sem o estradiol, não adianta todo o resto. Todo o resto. Se está faltando estradiol, não adianta a progesterona, não adianta a testosterona, porque o estradiol é o principal hormônio feminino, é ele que comanda tudo, que é a base de tudo, né? Só que hormônios não é porque é bom que tem que ser demais. Estradiol demais é muito ruim, estradiol de menos é muito ruim. Assim como a testosterona, né? Exato, lógico. Assim como a testosterona. Então, assim, é muito realmente assim que a gente precisa entender muito de fisiologia hormonal, entender muito de ciclo menstrual, entender muito de endométrio, para que você consiga oferecer uma terapia para essa paciente com um resultado ótimo, minimizando os efeitos colaterais que podem ter, né? Então chega uma hora que, quando ela já começa a não ficar tão bem sem o estrogênio, e você percebe nos exames laboratoriais dela e pelos sintomas, você já começa a reequilibrar um pouquinho aquele estrogênio que já começou a faltar, ela começa a entender que aquelas queixas que ela já está sentindo já é da transição menopausal tardia, que o ovário está ali, o quê? Dando os últimos suspiros. Isso é que é a mágica do negócio, né? Porque os estudos mostram que esse é o momento ouro para a gente agir. Por quê? Porque a sua maior perda óssea e o seu maior dano endotelial, ele acontece bem antes da menopausa. Entendeu? Então, antigamente tinha muito esse conceito, e muitas mulheres ainda vêm, né? Doutora, eu atendi uma paciente assim a semana passada, que tem muita clareza, porque ela busca muita informação. Ela fala, doutora, tem 5 anos que eu estou perambulando, entendeu? E ninguém me ajuda, porque todos os meus sintomas que eu venho apresentando, porque ela ainda tem um ciclo ali oligomenorreico, entendeu? Uma irregularidade, ela está na transição menopausal, os médicos falam para mim, não, mas não está na hora, você tem que esperar parar de menstruar para poder agir. Então, isso não é hormônio. Vai procurar um psiquiatra, vai procurar entendeu? Vai procurar um nutricionista, alguma coisa, para resolver os seus problemas, porque isso ainda não é hormônio, porque você ainda menstrua, né? Isso é um erro, né? Um É erro. uma condução muito errada. Porque você esperar a menopausa chegar, ou seja, esperar os 12 meses sem menstruar para você atuar, você já perdeu um tempo precioso. Isso. Precioso, tanto na prevenção quanto na melhora da qualidade de vida daquela paciente. Por isso que eu falei, 40 anos é o momento. 40 anos. É começar o mais cedo possível. Mas se você tem 40 anos e se você ainda não tem um médico para cuidar dos seus hormônios, procure, porque esse é o momento. A gente não sabe se essa transição menopausal vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso. Mas esse é o momento. Isso. Gente, presta atenção nisso, né? Essa dica aqui vale ouro. Já valia o podcast inteiro, eu acho, tá? Então, assim, você se identificou? Conseguiu aí ver em que fase da sua menopausa você tá, né? Você é no período do climatério, a menopausa mais precoce, mais tardia, né? Onde é que você tá? Busca, vai atrás, não fica parada e se conformada com essa resposta, porque não é assim. Eu tive o privilégio, eu comecei aos 39 anos a fazer meu acompanhamento, e aos 40 anos eu comecei a fazer a modulação hormonal, e agora aos 48 eu comecei, tá vendo? Justinho, tá vendo? 8 anos depois você precisou, né? Do jeitinho que você falou, né? Mas eu sempre fui assim, um ciclo regular, eu nunca tive problemas com cólicas, nunca, eu sempre muito tranquilo, toda a minha questão menstrual e hormonal, muito. Mas na menopausa a gente sente que as coisas vão mudando, o negócio fica diferente. Mas quando você repõe os hormônios na dose certa, no momento certo, gente, não tem nada melhor do que isso. E isso não é caríssimo, a terapia hormonal. O custo mensal de uma reposição hormonal, por exemplo, transdérmica, é super acessível, né? Você precisa investir um pouco nessa consulta do profissional, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui, olha o tempo de conversa, olha a orientação, né? Não é simplesmente... O tempo de estudo, né? O tempo não de é só dedicação. olhar um exame e falar assim, vai, não vai, né? É todo um contexto, a formação desse profissional é longa e cara, mas, assim, vale muito a pena.
vale muito a pena, né? Eu acho que se a gente quer continuar produzindo e viver aí, né, o restante da nossa vida ativamente, com dignidade, a gente precisa fazer isso. Então, se isso faz sentido para você, eu vou sugerir que você fique conosco, que você siga, que você se inscreva no canal e que você, se possível, comente. Comenta aqui pra gente. Em que fase você tá do seu período menopausal? Conta aqui. Você faz terapia? Não faz, né? Vamos ver como é que tá hoje aí as nossas ouvintes, como é que elas estão. Se elas estão melhores do que a geração do WHI ou se elas estão na mesma, né? Então, vai lá e deixa o seu comentário, que isso é muito importante. Mas vamos retomar aqui então, doutora. Eu acho que uma das principais queixas, né, é a queda da libido, né? Até porque isso é muito mais intenso na mulher do que no homem, né? Uhum. E isso cria na vida dos casais, né, casados ou não, enfim, né, dos parceiros, uma turbulência, né? A gente vê muita separação, muita traição, vê tudo, acontece muito assim. Pelo menos eu tenho muitas amigas, né? Você conversa e vai vendo. E no fundo, é porque aquela mulher não tem disposição para nada. É. Muito menos para uma relação sexual. Não, mulher casada não transa. Não tem como. Não tem como. Tem? Não Não. tem como, né? Então, assim, fala um pouco pra gente de como que é a abordagem para essa mulher. Porque ela chega para uma busca, por exemplo, de libido, Uhum. só que, né, a gente sabe que a gente precisa tratar ali todo esse terreno. Coloca aqui para nós como é que você hoje faz isso na sua prática clínica, né, para alcançar o sucesso. Olha, Raigner, eu sou pós-graduada em sexologia clínica também, né? Então, isso fez uma diferença enorme, assim, no meu atendimento, porque foi logo no meu começo da minha carreira, né, eu como ginecologista, via muito essa queixa chegar para mim no meu consultório, e pela própria educação que eu tive, né, e pela minha própria vivência, eu não tenho irmão, só tenho irmã, né, Aham. e a educação que a gente, assim, minha mãe tem 82 anos, né? Então a educação sexual que a gente tinha naquela época é muito diferente de hoje. Eu nunca conversei sobre isso em casa. E hoje eu tenho 2 filhas, uma de 18 e uma de 15, e eu converso abertamente com isso com elas em casa, não pelo fato de apenas ser ginecologista, mas hoje essa conversa existe dentro de casa. Sim. Então, comecei a namorar com 19 anos, casei com meu primeiro namorado, então essa pós-graduação em sexologia me ajudou muito a abrir a cabeça para me abordar as minhas pacientes, né? Sim. Então a gente precisa entender essa abordagem da libido, porque na maioria das vezes as pacientes elas vão buscar uma pílula mágica, né? Isso. E quando você vai fazer uma anamnese de como que tá o relacionamento, como que tá a vida dela, e assim, é um contexto totalmente desfavorável para que aconteça um contato sexual, um contato íntimo com o parceiro. Então, assim, ali não é uma testosterona que vai ajudar, né? Isso. E hoje, assim, meninas de 20 e poucos, 30 anos estão buscando um recurso hormonal para melhorar a libido, Aham. né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, que idade tem essa paciente? Então, geralmente, as meninas jovens, elas não têm como causa de diminuição de libido a falta de hormônio, a não ser que elas sejam usuárias de anticoncepcional, tá, gente? Porque anticoncepcional é uma medicação que causa uma menopausa química. Então, ela vai diminuir libido mesmo. Não somente libido, mas como tudo. É como se você estivesse na menopausa aos 18 anos. Isso. Então, não existe usar anticoncepcional. Existem outras formas de contracepção muito mais interessantes, que vão causar muito menos prejuízo para a sua cascata hormonal, mas, como qualquer terapia, né, você precisa ter o conhecimento por parte do seu médico e você que vai escolher o método contraceptivo. Mas, de antemão, já adianto que tratar libido de mulher usando anticoncepcional, usuário de anticoncepcional, não dá, né? E aí eu gosto muito de mostrar a cascata hormonal que vem ali do colesterol, mostrando a via do cortisol, que é o hormônio do estresse, e a via dos hormônios androgênicos, né? Então, assim, mulher que está cansada, sobrecarregada, produzindo estressada, né, demandando produção de cortisol, ela vai desviar a via hormonal para cá, não vai sobrar para produzir hormônio androgênico que vai ajudar.
na questão sexual. E libido, para você ter libido, aquilo precisa estar presente na sua vida. Você precisa estar conversando com o parceiro sobre aquilo, né? Pensar, né? Pensar sobre sexo, ler algo sobre sexo, assistir algo sobre sexo, aquilo tem que estar presente na sua vida. Porque a resposta sexual do homem é diferente da resposta sexual da mulher. Eu costumo dizer, né? Eu costumo falar para minhas pacientes, doutora, mas meu marido cobra muito e tudo, e ele também trabalha muito, porque o homem, ele faz sexo para ficar bem. A mulher, ela precisa estar bem para fazer sexo, entendeu? Então, verdade. Às vezes, o cara acorda, nem dá um bom dia, ela sobrecarregada, porque ela trabalhou o dia inteiro, ela tem que chegar em casa, tem que fazer janta dos meninos, tem que arrumar alguma coisa em casa e tudo. Muitas mulheres fazem dupla, tripla jornada. Essa mulher vai querer transar? Não, ela quer descansar, ela está esgotada. Então, em primeiro lugar, isso aí. Então, muitas vezes, um parceiro que tem uma alma feminina, que é parceiro mesmo da mulher, que não é só um companheiro sexual, é um remédio muito melhor para a libido do que uma testosterona. Com certeza. Falou e disse. Isso, exatamente. Então, assim, precisa ter esse entendimento. Tenho pacientes que vêm, a vida sexual é péssima, e começa a chorar, porque ela fala, doutora, meu marido ele não tem bons hábitos de higiene. A gente vê isso, Ragna, em consultório particular. Acredito. Tá? Isso não é raro. Ele tá descuidado, ele tá acima do peso, ele não se cuida, ele fuma, tem bafo de cigarro, entendeu? Do mesmo jeito a mulher também, tá? Uhum. Que não se cuida, que não tem amor próprio, não tem aquele autocuidado e deixa de ser atraente pro parceiro, né? Sim. Então eu costumo combinar com os meus casais, assim, porque hoje eu trato homens, né? Porque eu fui no caminho inverso, porque, igual você falou, a questão da libido, ela atinge muito mais a mulher. Mas eu comecei a me deparar, porque as minhas pacientes com estilo de vida bom, hormonalmente equilibrada, ela falou, doutora, eu tô ótima, agora você precisa cuidar do meu marido, porque ele não tá dando conta de me acompanhar. Aí foi quando eu comecei a precisar tratar aprender a tratar homem. Mulher modulada e homem sem modular, dá separação, não dá certo. Exatamente. E aquele homem que não quer se cuidar, né? A gente precisa deixar o casal adequado. Né? Eu já tive paciente também que eu coloquei implante, que ficou ótima, e falou, doutora, eu não quero mais, porque lá em casa foi um problema, porque o meu marido não deu conta de acompanhar, ele não quer se cuidar. Ok, e tá tudo bem, mas a gente precisa deixar aquele casal adequado, a gente precisa ter esse bom senso, esse feeling de deixar o casal adequado. Né? Então, assim, mas resumindo, na maioria das vezes elas vêm buscar uma pílula mágica, e não é assim, né? A função sexual, a relação sexual, ela é uma função fisiológica ali do nosso organismo, que é importante para a nossa felicidade, mas ela não é uma função vital. Então, a gente vai colocando outras coisas no lugar. Deixa para amanhã, que eu tô cansada, deixa para semana que vem. E aí, né, Ragnar, aquela velha história, ser feliz dá trabalho. Né? Então, a gente precisa investir nosso tempo e nossa energia também na parte sexual do relacionamento. Isso, então, eu tenho 23 anos de casado, estou fazer 24 anos de casado agora, tenho uma vida super sobrecarregada, meu marido também, mas eu faço isso lá em casa e eu prescrevo isso para as minhas pacientes. Tem uma agenda. Esse momento é do casal. Sexta-feira é nosso, não vamos sair com amigo, não vamos sair com ninguém, tudo, porque é o momento de vocês. E aí já acorda pensando, hoje é dia de sair de casalzinho e tudo, é dia de namorar e tudo, e já vai. Por quê? Porque sexo, quanto mais você faz, mais vontade você tem. Agora, Outra verdade. Agora, vamos colocar aqui o seguinte, uma mulher de 40 anos, ela produz metade da testosterona de uma de 20. Então, a partir de 40 anos, mulheres, 40 anos vocês já precisam de ajuda. Não necessariamente você vai precisar de uma testosterona, mas você vai precisar de um ajuste hormonal. Se você tiver com a predominância estrogênica não tratada, você vai ser irritada, chata, insuportável. Isso. Não necessariamente uma testosterona, mas você precisa estar hormonalmente equilibrada. Não só para a parte sexual, para tudo. Para tudo. É isso, gente, assim, não tem como, né? O caminho não é fácil, né? Tem que trilhar todos os passos. Mas dá muito certo, vale muito a pena. A gente não precisa ficar nessa vidinha mais ou menos, né? E eu acho que, assim, quem não passou por um quadro desse, né? Porque eu depois que meu filho nasceu, que estava quase completando 2 anos de idade, um pouquinho antes, eu me vi numa situação que eu não me reconhecia. Aquela pessoa que estava no espelho não era eu, sabe? Um negócio assim, chega uma hora que você fala assim, quem é essa pessoa aí? Acabada, sabe? Fadigada, cansada, sem ânimo, fazendo tudo que tinha que fazer, porque o senso de responsabilidade é maior, né? Mas é um custo muito alto, é muito pesado. E aí, assim, sexo, naquele momento, nossa, me larga, entendeu? Mas que vida é essa?
Essa vida é muito ruim, não é legal. E tudo são momentos, né? Essa fase de filho pequeno é uma fase Não complicada para a é? mulher. E para o Total. casal. Eu falo, gente, na hora que o casal me pergunta, me fala, eu falo, gente, essa fase é complicada, mas aqui Super. vai passar. Mantenham a afinidade, a sintonia, Isso. mantenham ali, né, a questão, o carinho, o apoio mútuo e tudo, mas vai passar, Vai passar. né? É possível. Então, e assim, depois você vai entendendo, como você falou, você foi atrás de um conhecimento específico em sexologia para poder entender. E é muito bom a gente ter essa informação, né? Isso é muito precioso, gente. Muito precioso. Porque você vai perceber a situação do dia a dia e contorna. Porque isso não está na mão do médico. Uhum. Isso é o casal que tem que fazer, né? O médico vai só ali botar uma cerejinha nesse bolo, né não? Que é É. uma pitadinha de hormônio aqui, um suplemento ali, é só isso, né? E vai dar certo. Aí na cabeça das mulheres existe muita confusão também acerca desse assunto, né? Porque muitas delas, assim, não tem olha, Raig, na maioria não tem conhecimento sobre o próprio corpo, Sim, entendeu? muitos Muitos tabus, tabus. Então, assim, claro. não entendem, né? Por exemplo, tem algumas mulheres que falam assim, doutora, eu nunca tive orgasmo. Uhum. Por quê? Porque ela imagina o orgasmo, porque a colega falou que vê estrelinha, que ouve sininho e tudo, e ela nunca ouviu aquilo, né? Então, essa falta de Essa é boa, conhecimento, essa é ótima. é isso aí, essa falta de conhecimento gera uma angústia. Ela fala, poxa, eu não sou normal, vou procurar ajuda médica, tem alguma coisa errada acontecendo. Sim, Né? Porque ela não entende de direito o que é a libido, o que é uma excitação, o que é um orgasmo, onde que é o órgão mais sensível dela, por que ela não tem orgasmo com a penetração, entendeu? E sim, acha aquilo anormal. Então ela não entende por quê? Porque ela não conhece o próprio corpo. sim. A mulher não foi acostumada a se tocar, a se conhecer, a entender o que dá prazer para ela ou não. Querendo ou não, nós estamos aqui em 2023, mulheres modernas, empoderadas, mas muitas não têm esse Muitas, autoconhecimento. muitas. Isso é frequente mesmo. E assim, eu queria voltar agora um pouquinho com a doutora no assunto lá da progesterona. Uhum. Porque já que a gente falou, né, do estrogênio, falamos da testosterona, vamos pontuar aqui agora, né, quais são as queixas comuns quando a gente tem a queda da progesterona, o que que a gente vai sentir, como corrigir isso e um pouquinho da via, que eu acho que é importante, que você até citou, né, que esse é um conhecimento mais atualizado. Uhum. Então vamos deixar aqui o que a gente pode entregar aqui de informação mais atual, para que elas possam buscar com seus médicos, né, essa atualização, esse recurso. Sim. Coloca aqui pra gente um pouquinho da progesterona. Então, a progesterona é um hormônio que é produzido ali na segunda fase do ciclo, né? Então, assim, no período pré-menstrual. E esse é o primeiro hormônio que cai. Por volta dos 35 anos ali, a gente já começa a ter uma certa queda de progesterona. E a gente precisa entender as funções da progesterona, porque muitas vezes entende-se que a progesterona ela tem apenas uma função reprodutiva, Uhum, né? E a progesterona tem N funções, porque a gente tem receptor de progesterona além do útero. Por exemplo, hoje tem sido muito estudado sobre a função cerebral da progesterona, com um efeito GABAérgico. Então, um dos primeiros sinais que acontecem ali na transição menopausal e que trazem muito desconforto para as mulheres é a piora da qualidade do sono. Ela começa a ter ali, às vezes, despertares noturnos ou um sono mais leve, menos reparador, começa a acordar mais cansada, e isso vai trazendo um impacto. E esse sintoma, ele é atribuído à queda da progesterona. Então, quando a gente sim. faz essa correção da progesterona, isso melhora muito. E muitas vezes essa paciente ela já chega para a gente tomando um remédio para dormir, É né? isso, muito Tomando comum. isso, exatamente. E esse desequilíbrio também entre a progesterona e o estradiol causa ali uma irritabilidade muito grande na paciente, né? Então a progesterona ela é um hormônio também da afetividade, né? Então a correção desse desequilíbrio melhora também o humor, principalmente a questão dessa irritabilidade, dessa impaciência, que estão aqueles sintomas que muitas mulheres têm ali como no transtorno pré-menstrual, né? Muitas mulheres têm, porque tem mulheres que têm uma predominância estrogênica a vida inteira. A predominância estrogênica causa sinais, sintomas e doenças, né? Patologias que são hormônio dependentes, como endometriose, miomas, nódulos de mama, enfim. Então, a progesterona é um hormônio muito importante para todo esse equilíbrio mental, emocional, para a melhora da qualidade do sono para a mulher. Mas isso só acontece, esse benefício GABAérgico só acontece com a progesterona via oral. Por quê? Porque a progesterona ela precisa sofrer uma primeira metabolização hepática no fígado
e se transformar na alopregnenolona, que é ela que tem o efeito GABAérgico. Por via não oral, a gente não tem esse benefício, né? Então, já tenderia o primeiro passo aí, o primeiro motivo, vamos dizer assim, para a Sim, gente optar pela progesterona oral. oral. E em segundo lugar, que os últimos trabalhos que vêm mostrando agora, porque agora que está saindo assim, muitos trabalhos com a progesterona oral micronizada, né? Com a progesterona micronizada. A gente tem muitos trabalhos aí, mas quando a gente vai ler o desfecho do trabalho, quando a gente vai ler, foi usado uma progestina, um progestágeno sintético. É que a progesterona via transdérmica, ela não protege o endométrio, né? Então, por isso que hoje a tendência atual é a gente utilizar a progesterona via oral, mas isso é um conceito bem novo mesmo. Eu mesmo já prescrevi progesterona transdérmica. Até alguns Sim. anos atrás eu prescrevia a progesterona transdérmica. E aí a gente lançava mão de outros recursos para melhora dessa questão do sono, que não melhora tanto, né, com a progesterona transdérmica. De Aham. adaptógenos, de magnésio, enfim. Mas a Isso. progesterona faz uma diferença muito grande nesses sintomas, de principalmente distúrbio do sono e humor. Isso. Então, ó, gente, outra informação valiosíssima essa, tá? Porque essa alteração de sono é muito incidente, é muito constante. E o Muito. uso de medicações para dormir também, também. Então, você tem um problema, você vai tentar corrigir, mas a causa continua lá, né? Você não tirou, É. não Porque a gente tratou. precisa primeiro, assim, quando a gente começa a desenvolver algum sintoma, eu sempre falo isso para o paciente. Quando a gente começa a desenvolver um sintoma, primeiro a gente tem que restaurar a fisiologia. Então, o que o seu organismo sempre produziu e que fisiologicamente, tendo o entendimento que aquela substância tem atuação, pode ter atuação naquele sintoma, primeiro a gente vai corrigir aquilo que o seu organismo produzia e que de repente agora não está produzindo mais. Isso. Corrigimos a fisiologia e não melhorou, aí depois a gente vai pensar em medicar no segundo momento, né? Mas infelizmente a realidade que a gente encontra é outra. As mulheres chegam polimedicadas e Uhum. sem restaurar o equilíbrio hormonal. Exatamente. E com resultados pequenos e insuficientes, né? E até às vezes até alguns efeitos colaterais, né? Porque Exato, claro. medicação melhora uma coisa e piora outras. Piora outras, exatamente. Eu falo, não tem jeito, né? Você paga-se um preço pela É. história, paga-se um Uhum. preço. É isso. Mas assim, vamos resgatar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente ainda não comentou. Me ajuda. Tem alguma coisa que você queira comentar, importante aqui, que você vê no seu consultório dia a dia, que a gente não comentou ainda? Um ponto que seja relevante? Deixa eu pensar. Lembra de alguma coisa? Não, acho que a gente falou, assim, de tudo, né, em relação, o que a gente gosta mais de chamar a atenção é dessa questão de que muito antes da parada da menstruação você já precisa de Aham, alguns começar a pensar ajustes, né, nisso. você já precisa de alguns ajustes. Isso. A desmistificação aí da gente focar no inimigo correto, né, que É. as Ah, não, já pessoas... sei. Vamos falar, vou puxar aqui com você a questão de quando a terapia hormonal é contraindicada, de fato, entendeu? Eu Uhum, acho que isso é importante também, sim. né, para poder deixar bem certinho. Vou Existem algumas contraindicações, né, algumas doenças, vamos dizer assim, algumas situações em que o uso de qualquer tipo de hormônio vai de encontro a essa indicação, porque a gente sabe que tem doenças que são estrogênio dependente. Então, assim, quais são as contraindicações formais para terapia hormonal? Câncer de mama, câncer de endométrio, sangramento uterino de causa desconhecida, doenças hepáticas, né? Porque por causa da passagem hepática uhum, e distúrbios de coagulação, se for via oral, né? Mas hoje quando a gente não usa mais o estrogênio via oral e não usamos progesterona sintética, já não é mais assim uma uma contraindicação. contraindicação. Então tudo assim, mas aí lúpus em atividade também é Tá, uma contraindicação. Então são uhum, essas. são Você essas. vê que são bem poucas situações. Poucas situações, coisa pontual. Mas, por exemplo, você falou aí, por exemplo, o câncer de mama. Então, a mulher já teve um episódio, né? Já teve um tumor e tal, tratou e tudo bem. Então ela não pode de jeito nenhum fazer terapia hormonal, ela está excluída. Explica isso pra gente, contextualiza isso pra gente. O estrogênio, sim, ela está excluída de usar Excluída. estrogênio, tá? Estrogênio. Aí existem casos e casos, porque primeiramente, né, Raigna, a gente que trabalha com medicina integrativa, a gente tem que entender que por trás de um tumor existe uma pessoa, né? Lógico. Então, por trás de uma mama existe uma saúde óssea, uma saúde cardiovascular, uma saúde cognitiva, uma saúde sexual, uma saúde
emocional, tudo isso que a gente precisa ver, né? Então, a gente precisa individualizar muito bem quem é essa paciente, como que é o estilo de vida dela, o tempo de doença dela, qual o tipo histológico desse tumor, receptores hormonal, avaliação muito bem feita da imunohistoquímica dela, para saber o que é possível fazer, né? A gente tem aí uma pesquisadora que é a doutora Rebecca Glaser, que vem publicando muito aí sobre o uso de testosterona via pellets, tá? Via implantes hormonais em pacientes sobreviventes de câncer de mama. E até agora, os resultados dos estudos dela, tem mais de 1.000 pacientes sobreviventes de câncer de mama, fazendo terapia de reposição de testosterona, mostrando os resultados muito promissores, mostrando que as pacientes usuárias têm um tempo de sobrevida e de possível recidiva do tumor maior do que aquelas não usuárias. Então, são trabalhos aí promissores. Sim. Mas em guidelines a gente não encontra isso. Em guidelines é contraindicação absoluta. É lógico que quando a gente vai partir para uma exceção dessa, isso tem que ser feito em conjunto com o oncologista da paciente, com o mastologista e tudo, né? Então, são aqueles casos mais complexos que a gente, de fato, precisa individualizar e colocar ali na balança o risco, benefício, e uma paciente muito consciente do acompanhamento que ela precisa, de perto, né? Hoje existe, assim, uma possibilidade da gente fazer a terapia hormonal de alta precisão, que é com o acompanhamento através dos testes metabólicos, dos exames metabólicos, da metabologia, né? Tem como, através da urina, dos metabólitos na urina, a gente identificar o caminho metabólico exato que aquele hormônio que ela está recebendo está tomando no organismo dela. Sim, para poder fazer uma terapia com ainda mais assertividade e segurança. Exatamente. Então, assim, acho que a mensagem é o seguinte: tudo é avaliado um a um, né? Tudo muito bem ponderado. E esses casos aqui que a gente está citando agora, que são as exceções das exceções, eles exigem profissionais ainda mais habilitados, né? Exato. Ainda mais atualizados. E isso é muito verdade. Eu tenho o prazer de poder conviver com muitos médicos estudiosos de hormônios, né? Para mim é um privilégio. E o que eu vejo em todo esse grupo? Sempre eles estudam mais e mais e mais, né? Porque quanto mais você entende, menos hormônio você prescreve, doses mais baixas você usa, né? Com mais segurança você faz a terapia. Mais assertividade, né? mais segurança, mitigando danos, todos mitigando os efeitos colaterais, todos. Então, assim, se você quer estar segura, né? Principalmente se você é uma paciente que está nesse grupo, né, de risco, contraindicação, tem histórico familiar, né, dessas doenças, aí sim que você precisa de um profissional ainda mais habilitado, especializado naquilo que ele está fazendo. Se não, não faça, né? Não vai Sem aventurar. dúvida. A saúde da gente não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. A gente precisa ter muita responsabilidade com isso, né? Então, doutora Regina, agora para a gente fechar, fala aqui para nossas ouvintes todas, né? Aonde que a gente pode encontrar a doutora Regina Rebelo? Então, eu me divido entre Vitória e Aracruz, né? E aqui em Vitória eu tenho minha clínica, que eu inaugurei minha clínica aqui esse ano, mesma clínica lá de Aracruz, depois de alguns anos atendendo aqui em Vitória. Hoje eu tenho o meu espaço, né? Eu multipliquei o meu espaço de lá, eu trouxe para cá também na mesma forma de trabalhar, no edifício Max 2, ali na Enseada do Suá, em frente ao Centrocor, e em Aracruz, também lá na minha clínica Jardins também. Nos dois locais, né? Isso. Então, e assim, aqui, né, junto com a doutora Amanda, Sim, né, que tá lá com a doutora, tem uma nutricionista também, não tem, na sua Sim, clínica? lá a gente tem eu, que faço a parte de integrativa, ginecologista e nutrologia, a Amanda também, e a gente tem um nutricionista também que trabalha nessa linha de nutrição funcional, e a gente inaugurou a clínica agora em outubro, né, e já estamos em vias aí de ampliar a nossa equipe multidisciplinar também. Isso, um espaço super preparado, com terapia de nutrição injetável, né? Sim. Com uma pessoa habilitada lá, fazendo uma colega, inclusive, né? Farmacêutica, que é responsável pela aplicação. Então, assim, realmente um centro de referência, né? Que bom que você pôde vir para cá, não ficar só em Aracruz, né?
e para a gente poder disponibilizar isso. Então, fica essa dica para vocês, né? Espero que o conteúdo tenha sido relevante. Espero que a gente tenha conseguido ajudar, né, tantas e tantas mulheres, né, doutora? Porque é tão bom quando a gente vive uma vida plena, quando a gente se sente bem, quando a gente está no comando, É, né? A gente está no comando. Isso faz muita diferença, né? Quando eu falo no comando, eu tô falando no comando da sua saúde. Porque eu sempre falo isso. O médico, ele é o condutor. O autor é você, com certeza. né? É É. você. Não delega para o outro. Essa É. responsabilidade, ela é sua. E Inclusive, eu unicamente falo que sua. existem os pilares, né, de uma longevidade saudável e Isso. que apenas uma pequena parte dela é o médico que vai conduzir. O paciente vai sair dali da consulta munido de Isso. muita informação, que ele pode ou não colocar em prática, né? Isso. E e a maioria dos passos da longevidade, dos pilares de uma longevidade, como atividade física, alimentação, manejo do estresse, sono reparador, hidratação, é ele que vai fazer. Não é? Nós vamos fazer só uma pequena parte aqui, que é fazer uma receita muito bem pensada, muito individualizada, muito bem colocada para as necessidades dele no momento, mas se ele não, né, se o paciente, no caso, não trabalhar os receptores para poder fazer com que isso tudo aí faça sentido, ele não vai atingir o objetivo. Não vai. Não É vai. isso aí. Essa mensagem aí repetida aqui várias e várias vezes. Eu acho que até hoje eu não gravei nenhum episódio onde essa mensagem não aparecesse. Eu espero que uma hora vai entrar na cabeça das pessoas. Por isso que o Então, tempo de consulta é demorado, né, não é? Ragnar? Que o paciente, ele precisa ter um entendimento do ponto de vista fisiológico, ou seja, ele precisa sair dali convencido que ele precisa fazer a parte dele. Isso, é isso aí, é isso aí. Então, essa é a mensagem, espero que tenha sido válido para vocês. Esse foi mais um episódio do Pode Prescrever. Muito obrigada, doutora Eu que Regina Rebelo. agradeço. E eu vou pedir para você que se essa informação faz sentido para você, se ela é importante, para que você se inscreva, comente e, se possível, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Obrigada. Obrigada.